mais de 50 anos, ele nos encanta com o seu talento e com a sua competência. É filho de espanhol com italiano. Sua carreira é tão versátil quanto sólida. Personagens marcantes estão até hoje na memória do público, como o Juninho, da primeira versão da Grande Família, Tião Galinha, o Tabaco, entre tantos outros. Prêmios e indicações também não faltam no seu vasto currículo. Ele é paulista, é pai da Janaína, da Tainá e da Luana. É um ator muito respeitado e admirado por seus colegas e pelo público. Osmar Prado é o meu convidado de hoje no Perfil, com muita alegria e muito prazer. Então, obrigado, Rogério. Obrigada a você, Osmar, pela presença. É sempre bom conversar com você, saber dessas histórias de mais de 50 anos, né? É uma das vantagens de envelhecer, né? Porque você tem história para contar. No seu caso, bastante, né, Osmar? Muitos e anos, começou... a sua história com o teatro começa com você muito garotinho, né? Muito novo. Aos 10 anos você já estava entrando para a televisão em São Paulo, acho que pelas mãos da sua tia, não foi essa a história? Não, minha tia foi uma pessoa que desencadeou isso, né? Embora eu tivesse manifestado muito cedo o desejo de ser uma coisa que eu nem bem sabia o que era. Né, porque a primeira pergunta que eu fiz nesse sentido foi para minha mãe, na casa em que nós morávamos, uma casa muito simples, o que é preciso fazer para ser artista. E já disse isso várias vezes, contei essa história, e ela me matou no nascedouro, porque ela disse que tinha que ser alto, bonito, dentes bonitos, um padrão de beleza tipo Rodolfo Valentino, né, que foi o ídolo, o símbolo sexual da década de 30, 40, né? E minha mãe, então, tinha como referência o Rodolfo Valentino. Eu jamais teria 1,79 m de altura, não sei quanto de envergadura, a figura belíssima, né? Um bailarino, né? Aquela coisa toda, que são as qualidades de um Rodolfo Valentino, que fez Sangue e Areia, um enorme sucesso. Mas não te fez desistir. Não, pelo contrário. Quer dizer, depois eu descobri, muito mais tarde, que não era bem isso, né? O artista não precisa ter 2 metros de altura, não precisa ter uma vasta cabeleira, não precisa ter nada, ele precisa ter talento, muita vontade, muita coragem e muita determinação, né? E isso você teve nesses mais de 50 anos. Sim, eu fui indo, né? Fui indo na minha estrada, me reforçando pelo caminho. Mas aí você começa na TV Tupi, aos 10 anos. Não, Tupi não, TV Paulista, Canal perdão. 5, né? Isso, perdão, em São Paulo. Organização Vitor Costa. No David Copperfield. David Copperfield foi a primeira novela, foi a sua né? primeira novela. Eu fiz uma pequena participação no filme do Anselmo Duarte, que é a primeira direção dele, que foi absolutamente certo. Assim, praticamente uma figuração, e interessante que também o Fúvio Stefanini era figurante nesse filme, depois tornou-se um grande galã e um dos maiores atores do país. E, evidentemente, eu fiz lá também uma cena, e eu tenho até essa cena em casa, porque eu tenho em CD, né? Eu tenho uma cópia do filme, e eu apareço lá em 1957, 58, com 9, 10 anos de idade, né? Então, antes até dessa sua entrada na TV. Antes da minha entrada na TV. Como é que você chegou lá? Eu fui levado porque também estava numa escola, pseudo-escola de dramática, que era, na verdade, uma arregimentadora ou selecionadora de figurantes para cinema. Daí a minha participação no filme do Anselmo Duarte. Ele foi lá para escolher algumas pessoas, escolheu a mim para fazer uma das cenas. E depois eu fui levado a fazer um teste na casa do Líbero Miguel. Minha tia foi junto, inclusive, para que ele estava pegando garotos para fazer David Copperfield. E, além de David, havia outras personagens para meninos. E eu me lembro que eu fiz o teste, ele me deixou na cozinha da casa dele, estudando o texto, tinha que decorar ali na hora. Eu ia contracenar com a mulher dele na sala. E ele falou assim, depois quando você estiver pronto, você me fala, e aí você vem e vai dialogar com a minha mulher, que é a Pet, que seria adaptadora, e sempre foi adaptadora das novelas, e foi uma série de novelas que ela adaptou para a TV Paulista. E eu me lembro que houve um incidente na cena, eu contracenando com a mulher dele, eu esbarrei na mesa, caiu o cinzeiro, e eu peguei o cinzeiro, botei na mesa e continuei falando, continuei contracenando, intuitivamente. E ele parou e disse assim, não precisa mais, você vai trabalhar comigo. Não como David Copperfield, porque você não é o tipo que eu preciso, mas
pelo fato de ter ocorrido um incidente e você não ter parado a cena e ter posto o cinzeiro na mesa e ter continuado a cena, me demonstrou uma grande presença de espírito. Você é um dos atores que eu preciso. E trabalhei com ele 8 anos. Sensacional. Fiz Oliver posteriormente, aí como protagonista. Em 61, 62, fiz Oliver Twist, do mesmo Dickens, mas já como protagonista. Isso é muito legal, né? Foi muito Porque legal. o talento é uma coisa que Não, foi realmente uma coisa vem, né, intuitiva. Osmar? Não tem como se explicar. A partir daí a pessoa vai burilando esse talento, estudando, Eu fazendo o sempre que você desconfiei fez. disso, na verdade, né? Porque a profissão do ator é uma profissão que você não sabe se vai chegar. Ela trabalha na incerteza, não na certeza. Ela trabalha com a dúvida, não com a certeza. E é saudável que assim o seja, porque quando o artista, seja de que área for, tem certeza absoluta, ele deixou de ser artista. A gente trabalha com a dúvida. E depois eu entendi que eu iria carregar, abraçando essa carreira, a dúvida para o resto da vida. Não só como homem, mas como artista, como ator, né? Você passou sua juventude toda já trabalhando como ator. Sim. Você começou rapazinho, garotinho, como a gente colocou. E comecei a ganhar também, né? Eu comecei muito cedo, já quando eu entrei para a televisão, ganhava meu cachê de ator que eu entregava para minha mãe. Já dava uma ajuda, né? Sim, na casa. Isso no momento em que ser ator não era uma profissão das mais comuns. Você teve muitos incômodos ou teve que superar muitos preconceitos para não desistir? Tive alguns incômodos porque, pelo fato, a televisão não era essa penetração e essa indústria que é hoje. Você fazia uma novela, por exemplo, Oliver Twist como protagonista, e você saía na rua para brincar, jogar bola de gude, jogar peão, essa coisa toda. Quer dizer, andava de ônibus. Mas quando eu tive que tingir o cabelo de loiro para fazer o Oliver, porque eu tinha que transmitir, pelo menos na aparência, uma figura londrina, né? Porque o Oliver passa-se na Inglaterra, né? Do Dickens, né? E o diretor, o Líbero, deu a novela com o ar original em inglês. Eu, muito latino, não podia ser considerado inglês. Então, aí, quando eu tive que tingir o cabelo e deixar o cabelo crescer para fazer Oliver, e que eu não assumia o cabelo na vida, botava um boné para esconder, eu tive muitos problemas na escola, muitos problemas na sociedade, de um modo geral. Na escola, por exemplo, na primeira aula de trabalhos manuais, que no ginásio, nesse período, tinha trabalhos manuais, a professora virou-se para mim, lá eu não podia estar com boné, e perguntou: só você de menina aqui? E eu disse a ela: não, eu não sou menina, eu sou menino, eu sou ator e estou fazendo uma novela chamada Oliver na televisão. Foi uma surpresa geral, né? O pessoal riu. Então, mas eu tive sempre uma coisa muito característica que é da minha família e da mistura de espanhol com italiano. Eu sempre me defendi, eu nunca fugi da raia. Então eu tive muitos embates na escola, porque eu partia para a briga mesmo, ou para apanhar ou para bater. Então eu acho que foi legal, porque isso despertou em mim um sentido de defesa, físico mesmo e não só psicológico, de não tolerar bullying, que hoje como chama bullying. Quando realmente me incomodavam, eu partia para a briga. Briguei muito. Seus pais apoiavam, entendiam essa sua vontade, te davam um certo apoio ou não? Sim, até um determinado momento, meu pai acatou, minha tia foi responsável, minha mãe também acatou, porque afinal de contas também era um trabalho profissional que ajudava em casa. Só depois meu pai, quando eu cresci mais já na adolescência, quis me demover dessa ideia de continuar sendo artista. E eu prossegui, quer dizer, eu então resolvi enfrentar tudo e todos e prosseguir com o apoio da minha mãe e da minha tia, que sempre foram as minhas grandes amigas e sempre me ajudaram. Acreditaram em você. Meu pai tinha muito medo, porque meu pai também foi um artista em potencial. Meu pai foi Ele gostava músico. de música, né? Você me falou. Meu pai tocou gaita de boca no conjunto do Nelson e tudo, mas ele optou por uma profissão mais útil, né? Lamentavelmente, e também ele foi funcionário público, chofer de praça. Ele tinha muito medo que eu passasse necessidade. E, evidentemente, o medo dele se desfez,
porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa trajetória, me reforçou cada vez mais. E hoje você pode tingir seu cabelo de amarelo, de vermelho, de azul, andar pela rua, tudo bem. Felizmente, essa liberdade que eu não tive no período que havia muito preconceito. Muita gente, por exemplo, olhava para mim, no ônibus, eu estava no ônibus, o cara olhava e dizia, aí, ó, esse, ó, ou seja... Mas certamente você tinha uma disposição interior para seguir o teu caminho muito forte, eu né? tive uma força interior muito grande de resistência e de luta, né? Quer dizer, você sabia o que você queria. Na verdade, você tinha certeza que esse era o caminho que você queria seguir, não importava... Eu me lembro que houve um fato muito interessante que foi determinante na minha vida, que foi nessa época, nós brincávamos muito na rua até as 10 horas da noite. Então existia um grupo ali já no outro bairro que eu morei, que foi na Moca, né, ali na Zona Leste, e tinha um tal de Vanderlei no grupo, que era o mais forte da turma, e de repente resolvia bater num e batia, onde ele resolveu bater em mim, assim, na porta da minha casa, e ele me deu uma rasteira e me jogou no chão. Não existe nada mais humilhante que você tomar uma rasteira e cair no chão quando não mereceu, né? Eu não sei o que deu em mim, eu virei, me levantei e disse assim, aqui eu não brigo com você, mas lá no campinho eu brigo. Vamos todo mundo para lá. Lá nós vamos brigar. Eu vou brigar com você lá. Aqui na frente da minha casa não, mas lá eu vou. E ele topou? Foi todo mundo para ver eu apanhar. Formou-se a roda, ficou em frente, um frente ao outro. Eu não sei o que deu em mim, ele era um pouco maior que eu e mais velho. Eu parti para cima dele por cima. Quando ele foi se defender, eu peguei por baixo e joguei ele no chão. Joguei ele no chão, aí briga no chão não tem tamanho. Empurra daqui, empurra dali, ele meteu o dedo na minha boca. Quando ele meteu o beco, eu dei uma mordida no polegar dele, acabou a briga. Olha! Ele foi levado. Isso foi determinante. Nunca mais ele bateu em mais ninguém da turma. E passou a me respeitar. Aí, se é apologia da violência? Não. Às vezes é necessário. Você tem que se defender. Nós fizemos um filme sobre a vida do Éder Joffre, que eu faço o pai, que foi o treinador, e o filho, que é o Daniel de Oliveira. E muitas histórias serão contadas na própria adolescência e juventude do Éder, que muitas vezes teve que brigar. Só que ele era desproporcional à força e à capacidade de luta, tanto que se tornou o maior campeão de boxe mundial na sua categoria. Peso galo, na década de 60, eu tinha 13 anos, quando ele sagrou-se campeão. Isso é muito interessante, que nós vamos abordar a vida de uma família pobre, da periferia de São Paulo, em que um cidadão chamado Éder Joffre se destaca como campeão mundial treinado pelo pai. São famílias de lutadores. Então, muitas vezes eu fui obrigado a dar a resposta. E essa briga que você acabou de citar aí, provavelmente, simbolicamente, ela criou para você a certeza da resistência, que era possível resistir. Sem dúvida. E isso abrangeu tudo, fez você resistir na vida, na profissão, em tudo que você tinha que tocar. Tudo isso que eu estou dizendo é para um entendimento simbólico de uma força, de uma resistência, não que você provoque, mas para que você se defenda. É necessário. E aí você entendeu que era possível vencer. Sem dúvida. Não importa se é maior, se é menor, o que importa é a determinação da pessoa. Então eu sempre, na minha profissão, muitas vezes eu fui obrigado a bater de frente com certos diretores ou certos autores que queriam que eu fizesse de uma maneira que eles determinavam, quando na verdade... O grande diretor, ele discute com o grupo, com o elenco, o melhor caminho a ser tomado para o bem da obra e para o bem da ideia que o autor quer passar. É verdade. E o ator não é um títere, ele não é um repetidor de frases, ou simplesmente uma pessoa que diz palavras dentro de um certo ritmo. Ele é um intérprete, e eu sempre me considerei intérprete. Eu crio as minhas personagens e, de comum acordo com a direção e a autoria, nós fazemos uma simbiose. Tanto que os meus personagens de maior destaque foram aqueles que, com o diretor e o autor, eu tive maior liberdade. Eu cito, por exemplo, o Tião Galinha, que havia ali um triunvirato. Benedito Rui Barbosa, Luiz Fernando de Carvalho e eu. Nós formamos um triunvirato, onde nós, em conjunto, nós três, autor, diretor e ator, estavam emanados no mesmo objetivo. Isso aí ninguém tira.
E aí, é gol na certa, porque foram vários que você fez ao longo da sua vida. Exatamente. Mas esse realmente foi um deles. padrão de liberdade. A liberdade é fundamental, não se pode determinar de cima para baixo. Entendeu? Isso em tudo, na vida, na política, na economia. Não pode ser de cima para baixo. Entendeu? Tem que ser no diálogo. É verdade. Quando faltou o diálogo, aí deixa de ser. Né? Até porque aí você vai interpretar engessadamente, a coisa não vai fluir. Eu vou repetir. Isso, não vai fluir. Palavras, quer dizer, eu não tenho uma contribuição aqui. Né? E aí não funciona. Repetir palavra qualquer um faz. Ser ator é uma outra história. A interpretação delas é que é difícil. É lógico. E aí é que é o pulo do gato. Aí quem sabe faz, quem não sabe aplaude. É verdade. Por isso que a gente fica aqui te aplaudindo. E por conta disso eu vou fazer um breve intervalo. Eu volto já com mais Osmar Prado para você. Não sai daí não, que é rapidinho.